Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast da ABRJ, Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o tema é especialíssimo, porque a gente vai falar sobre a Carmen de Velasco Portinho, que foi quem coordenou o grupo, ela e mais 10 mulheres, da criação da ABEA em 1937. Estamos aqui com a Marcela Abla, que hoje é presidente do IAB e conselheira ou diretora do IAB Nacional. Vice-presidente da região Sudeste no IAB Nacional. Presidente da região Sudeste do IAB Nacional. Para a região Sudeste do IAB Nacional. E cuja tese de doutorado foi sobre Carmen Portinho. E também arquiteta e urbanista. E também com a Kátia Fará, que também é arquiteta e urbanista, é vice-presidente da BRJ, e elas vão se apresentar, porque é melhor, né? Então vamos lá, Marcela. Diga um pouquinho de você. Boa tarde, Yara. É um prazer estar aqui com vocês duas e principalmente para falar sobre a Carmen, com a ABEA, com a associação criada por ela e mais essas 10 mulheres, a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas. Eu sou Marcela Abla, arquiteta e urbanista, atual presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro, e vice-presidente da região Sudeste do IAB. E eu estudei a Carmen ao longo do meu doutorado, foi tese de doutorado, tema sobre habitação e política urbana, e qual a importância de Carmen para a política urbana no Rio de Janeiro e no Brasil. Hoje é tema de uma exposição que está na UFRJ, uma exposição que foi feita entre o IAB e colaboração da UFRJ, com patrocínio do CAU, do Rio de Janeiro. E a exposição chama Carmen Portinho, pioneira do urbanismo no Brasil. Convido a todos para irem lá visitar no 5º andar. Qual é o horário, da exposição? É o horário que está a UFRJ aberta, então geralmente é de 7 às 5 da tarde e até março. A exposição, a princípio, até março, vai ficar aberta a visitação. Legal. Eu vou lá ver. Você, Kátia, se apresente. Eu sou Kátia Fará, sou arquiteta urbanista, conselheira do CAU-RJ, sou conselheira vitalícia do Clube de Engenharia e também sou conselheira do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Vocês são Rio. Para mim é um prazer muito grande estar aqui presente, falando da Carmen Portinho. A Carmen realmente é o grande ícone da mulher na área tecnológica brasileira. Ela foi a terceira engenheira e a primeira urbanista. E hoje ela foi, inclusive ela tem uma medalha na Câmara, uma moção. Quer dizer, ela foi premiada, ou eleita, ou reconhecida como a primeira urbanista brasileira. E aí, vamos lá, Marcela, a gente está aqui para te ouvir. Você sabe tudo sobre a Carmen, então vamos lá, essa mulher maravilhosa. Bom, realmente a Carmen é uma inspiração para todas nós, urbanistas, engenheiras, arquitetas e todas as mulheres que estão assim, estudando da área tecnológica e estudam a cidade. E a Carmen foi muito importante também para o desenvolvimento da política habitacional no Rio de Janeiro, porque ela nasce no Corumbá, vem para o Rio de Janeiro, faz o curso, né, a carreira de engenheira, geógrafa e engenheira civil. Depois uma das primeiras, é a primeira urbanismo, porque ela faz o curso com o Lúcio Costa, pós-graduação. E já nessa proposta de pós-graduação em urbanismo, ela apresenta a futura capital do Brasil no Planalto Central. Então, ela preconiza a construção de Brasília. Já havia todo um estudo topográfico para que a capital do país fosse naquela região, naquela área. Ela utiliza aquele estudo para já estabelecer ali uma proposta para Brasília. E é interessante, porque é nos moldes de Le Corbusier. Então, assim, a própria Brasília de hoje tem muito do que a Carmen propôs naquele momento. E algo, assim, bem interessante naquele projeto, que eu vou destacar, é a proposta de uma cozinha coletiva no próprio edifício, ou seja, um andar inteiro era uma cozinha coletiva industrial, para que aquelas pessoas que eram funcionários da prefeitura e estivessem ali não precisassem se dedicar
a dupla jornada de trabalho, nem as mulheres nem os homens, teria ali pessoas contratadas para estarem trabalhando nessa cozinha. Criaram um refeitório? Era um refeitório e esse alimento vinha, né, que aí como era uma proposta de, enfim, do zoneamento, que a gente tem as nossas críticas hoje em dia, mas esse alimento vinha de plantações próximas através de um trem e já entravam e eram conduzidos para aquela área. Então é super interessante essa proposta. Legal, uma novidade pra gente, eu não sabia. Eu também não sabia. Eu contei esse pedacinho porque eu acho que é algo bem interessante. Não tá assim, né? Não tem muita publicação sobre, mas está na revista de arquitetura e de engenharia, na revista de engenharia, que inclusive pode ser pesquisado no clube de engenharia, tem as revistas. Ela era sócia do clube de engenharia. Exatamente. Ela foi sócia do clube. Ela veio para o Rio com 8 anos, né? E em 1922, elas criaram a Associação das Mulheres, antes dela entrar para a faculdade, né? As mulheres da Associação Feminina, Sociedade Feminina do Progresso. Do Progresso. Das mulheres, E essa sociedade, elas foram sufragistas, né? Ela e Berta Lutz, que foram as grandes que tomaram a frente. Ela, inclusive, foi casada com o irmão da Berta Lutz, né? O primeiro marido dela. Médico. E elas tem um episódio que eu acho que é extremamente importante antes da arquitetura e urbanismo, antes da engenharia, que foi ela, na bandeira e na batalha delas pelo voto feminino, elas alugaram um planador e voaram pelo Rio de Janeiro, jogando papéis na defesa e do voto feminino, né? Elas foram muito importantes para essa conquista. Mas vamos lá, fale dela, porque você que sabe, eu só sou curiosa. Essa passagem é muito importante também para nós mulheres, que ela defende o voto feminino e ela vai era Getúlio Vargas, né? E ela vai até ele e coloca que as mulheres tinham que votar em sua totalidade, porque foi imposto que seriam apenas as mulheres casadas. Ela não. Cujos maridos permitissem. Exato, ainda tinha que ter permissão dos maridos. Então ela disse não, ou todas nós mulheres votamos ou nenhuma vota. E aí ela conseguiu, realmente conquistou o voto feminino. Então essa atuação, né, essa atuação profissional, assim, defesa profissional é realmente muito importante para nós mulheres de todo o país. Muito importante. Em 32, nós conseguimos, né, atingimos esse direito ao voto. Então, vamos lá, continua. Você podia falar um pouquinho também da questão da habitação popular, pedregulhos, e o do MAN também, principalmente. Tá bom. Carmen, ela ingressa na prefeitura, né? Era Distrito Federal, então era a prefeitura do Distrito Federal. Ela ingressa, na verdade, na Secretaria de Obras e Viação. E aí, ali, ela desenvolve o Departamento de Habitação Popular. Ela cria o Departamento de Habitação Popular, porque ela passa um tempo, durante o pós-guerra, na Inglaterra, estuda essas cidades que estavam totalmente devastadas com a guerra, e ali estava se propondo as primeiras habitações coletivas. Então, ela estuda aquilo e traz essa bagagem para o Brasil, começa a publicar uma série de artigos, são 5 artigos sobre habitação popular no Jornal do Correio da Manhã, e a partir dali vão sendo criadas, o que seria essa ideia de habitação popular, como que era importante as assistentes sociais, como seria importante também esse desenvolvimento de uma comunidade, que o conjunto habitacional é uma célula habitacional, mas que ela depende de todo um acompanhamento que seria o complemento, os equipamentos sociais e coletivos. Aí sim, não é uma cozinha coletiva, mas é a proposta de uma lavanderia coletiva. Ela tira também de dentro da casa essa função do lavar. Então, propõe a lavanderia coletiva, a escola, o posto de saúde, mercado, tudo isso. E a partir daí nasce essa proposta de uma política habitacional. Então, com esses artigos é criado o Departamento de Habitação Popular, ela é diretora, e é interessante também que o Ride, o arquiteto Afonso Eduardo Ride, ele se coloca como diretor de urbanismo. Ela é diretora de habitação, ele é diretor de urbanismo, e aí a habitação e o urbanismo andam juntos na cidade do Rio de Janeiro.
E isso é incrível. Cidade, bom, na época, capital do Brasil. É. Mas isso é muito interessante, que foi o que permitiu, inclusive, a proposta do Pedregulho, que é, entre os conjuntos residenciais realizados por essa política, é o que foi o mais completo. E a proposta, na realidade, dela era de ter um conjunto residencial em cada bairro da cidade, eram 11 conjuntos propostos, foram realizados o conjunto residencial do Pedregulho, Minhocão. da Gávea, o conjunto residencial da Gávea, o conjunto de Vila da Penha e o conjunto de Paquetá, que não estava incluído ainda, mas também foi construído, esses dois últimos, pelo Francisco Bolonha. Aí o da Gávea e o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, pelo arquiteto Afonso Eduardo Ride. Foi ela quem terminou a obra do MAN, né? Exatamente. O MAN, o Museu de Arte Moderna, foi um período que a Carmen e o Ride, eles deixam a prefeitura do Distrito Federal e aí eles começam a obra do MAN. O Museu de Arte Moderna também foi... É importante falar dele, né? Que esse ano são 60 anos, são 6 décadas do Parque do Flamengo e o MAN, ele antecede. O Museu de Arte Moderna, ele é o primeiro passo para a construção de todo o parque, de todo o aterro. Então, e ela... Bom, o Ride, ele morre durante a execução, a obra, e ela acaba liderando 400 homens, né, profissionais, funcionários. Ela ficou na frente da obra, na né? frente da obra. Naquela época, né? Exatamente. Aí é interessante também que ela fala que ela começa a tomar cachaça com o pessoal. E aí que tomava aquela cachaça para realmente discutir a obra, e aquilo também foi aproximando das pessoas que estavam construindo. Aumentar, acho que a liderança e a respeitabilidade dela também. Exatamente. Eu li a respeito que ela era uma pessoa feliz, divertida e mais suave, né? Ela era suave. O temperamento dela. Interessante que até recentemente eu conheci uma pessoa que foi aluno dela, porque também a partir do MAN, o que foi importante no Museu de Arte Moderna para a arte e também para o desenvolvimento de outra carreira, que é o desenho industrial. Ali nasce o desenho industrial a partir da escola de é a primeira escola de desenho industrial de toda a América Latina. Então, ela né, tem como base essa escola e ela defendia muito a gravura como uma arte mais acessível, mais popular. E é interessante falar essa questão do suave, porque recentemente eu conheci um estudante da ESD, da Escola Superior de Desenho Industrial, que foi aluno dela, e ele colocou exatamente isso. Ela era firme, porém suave, ou seja, uma pessoa que tinha as ideias, tinha as propostas, sabia se colocar com firmeza, mas sempre uma pessoa querida, com essa suavidade de poder realmente reunir e agregar, principalmente na escola de desenho, que ela também foi diretora. Isso era muito difícil, né? Porque as mulheres que exercem liderança, hoje, elas normalmente são mais agressivas, né? Para elas conseguirem espaço. Então, ela também era especial nisso, por ter essa suavidade. Eu achei muito interessante, eu li em mais de um lugar a respeito disso. E ela foi ela foi professora no Pedro II, que era a primeira mulher professora no Pedro II, num colégio só de homens, né? Só de meninos. Verdade. E ela também foi a primeira presidente mulher da CIAERJ, né? Também, exatamente, a Sociedade de Engenheiras e Arquitetas, hoje presidida pela nossa colega querida Isabel Toches, arquiteta também. E realmente a Carmen foi a primeira mulher na CIAERJ. A CIAERJ tem também um acervo bacana, acho que isso é importante colocar, né? Qual foi a importância de tornar a Carmen Portinho a patrona do urbanismo, eu diria a patronesse do urbanismo no Brasil, que é também a gente se atentar a esse acervo, que é da Carmen, é do Ride e é de todas nós, assim. A questão do voto, então, assim, preservar esse acervo e também coletar esse acervo. A gente tem hoje, né, entende que esse acervo ele está em várias fases da vida dela. Então, a gente tem essa proposta, né? A gente de agregar esse isso, acervo. A gente agregar e não só um livro, mas eu acho que tem que ser... tem que criar um museu Carmen Portinho. Exatamente. Eu acho que ela tem uma história que ninguém tem. Nenhuma mulher tem. Nenhuma mulher brasileira conseguiu alcançar tudo que ela alcançou e tudo que ela fez pela gente.
não só na área tecnológica, mas em todos os segmentos. A Sim. Carmen foi realmente uma mulher especial, né? E que merece toda a nossa reverência, né? Para a Béia, por exemplo, ela, com essas 10 mulheres, elas fundaram a Béia para conseguir trabalhar, porque elas não conseguiam trabalhar. Então, ela foi funcionária da prefeitura. Você sabe o nome de todas elas? Eu não sei. Não, você Então, deve de cor, saber. eu teria que ler. teria que ler. Mas elas fizeram um trabalho muito legal já depois da faculdade. Ela se formou em 1926, certo? Sim. Então, já com 23 anos, em 37, que elas criaram a ABEA, ou seja, de 26 a 37, ela deve ter ralado muito e não ter conseguido trabalhar. certeza. Eu não sei, conseguiu trabalhar? Ela teve muita participação, né, em 37, né, que ela fundou. Em 32 foi a questão do direito ao voto, ou seja, assim, ela teve muita questão como liderança feminina, né, assim, fundou várias associações, várias... Para aquela época, ela foi super ativista, né? Exato. E aí, uma questão que também é interessante com a Béia é que elas criam o chá das calouras para as mulheres que ingressam à academia, né? Elas entram na faculdade e são recebidas pelo chá das calouras. Que legal. E o chá das... Como é que chama? Quando você se forma? Chá egressas. das egressas. É um outro nome que ela chama, mas é... chá das formandas, algo assim. E aí, esse chá também já é para começar a falar de trabalho, para introduzir o mundo de trabalho. E tem uma questão que ela coloca, né? A emancipação econômica da mulher é parte da sua emancipação social e política. Então, ela entendia que o trabalho e que a mulher ter a sua profissão era muito importante. Defendia também a questão da direção, de que a mulher deveria dirigir. Ah, é? Que, assim, não por lazer, que na época também era outra concepção do automóvel, né? E ela, não, a mulher deve dirigir não pelo lazer. A mulher dirigir por status, né? Era uma coisa... e ela dizia, não, para trabalho, para poder ter essa autonomia. Então, são questões interessantes à época, né? São curiosidades, assim, mas que ela realmente foi muito firme. Professora, foi, né? Além da Escola de Desenho Industrial, ela trabalhou na engenharia, ela se formou na Politécnica, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso. Mas ela chegou a dar aula em faculdade? Não lembro de ter pesquisado sobre ela dando aula de engenharia, não lembro. Mas no desenho industrial... Até quando ela trabalhou? Até o final da vida dela, ela faleceu ficou... com 98 anos. Ela estava até quase esse período na ESG. Ela sai um pouco antes, ela foi diretora na ESG. Ela sai um pouco antes. Eu com datas eu não sou boa. Mas ela faleceu com 98 em 2002. Um pouco antes disso, ela propôs a exposição do RID no MAN, que foi feita uma exposição no Museu de Arte Moderna, Nabil Bondu, que foi curador, tem um livro do RID, aquele livro nasce dessa exposição, e ela acompanhou e participou muito daquela exposição. Então, assim, tem também no próprio filme que a sobrinha dela faz, a Ana Maria Magalhães. Ela faz a sobrinha dela e Sérgio Magalhães era cunhado dela? Não, é outra pessoa. Ana Maria Magalhães é filha de Sérgio Magalhães, é atriz. Não, outra. Ana Maria Magalhães é uma cineasta. Ela é atriz e cineasta. Isso. E aí ela fez o filme do RID com muita gravação sobre a Carmen. Então a Carmen, ela narra aquele vídeo, né? Ela narra aquele Como é que a gente consegue esse vídeo? A gente pode pedir para ela. Interessante, né? Tem o DVD ainda, a gente pode pedir para Ana Maria, pode inclusive passar tanto no IAB, na ABEA. Pois é, no Conselho Federal de Engenharia, divulgar junto com hoje tem um movimento tem associações sendo criadas de mulheres. Mas a ABEA é a única associação de mulheres que tem um assento num CREA do Brasil. E é a única associação de gênero que eu conheço. Eu não conheço outra associação de gênero. Você conhece? Normalmente assim, a Associação das Advogadas, Associação das Engenheiras, Associação das Engenheiras Civis, das Engenheiras Eletricistas, Arquitetas. Você tem associações de mulheres, mas você não tem só de mulheres, não. Você tem arquiteto e urbanista, você tem o IAB, você tem... mas só de mulheres.
que tem assento num conselho, É a só única a ABEA. É, O CREA é formado por associações de classe e de ensino. Então, tem assim, a Associação dos Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Agrônomos, dos Engenheiros Civis, dos Geógrafos e tal. Mas a ABEA tem assento lá e é só de mulheres, ela não tem Interessante. profissão. É a única que tem. É a não única no conheço. Brasil. No Brasil inteiro, é. Então, é Excelente. muito interessante. Ela foi realmente inovadora, né? Uma Agora, esse inspiração. conceito que foi usado em Pedregulho sobre a qualidade da obra, você vê que eles botaram painéis do Portinari, né? Pedregulho tem uma série de detalhes que foi usado. É dela ou é do RID? Então, a Carmen também tinha essa proposta de trazer a arte. Ou seja, não é à toa que ela ficou à frente do MAN, depois da ESG. Então, ela tinha essa questão de trazer a cultura e a arte para esse conjunto residencial. Para que aquelas pessoas estivessem ali, claro, tivessem toda a estética proposta pelo RID, pela arquitetura, que é aquela arquitetura curva. Então, foi o Portinari que está lá, foi ideia dela. É ela quem traz painel. a arte, inclui também esses painéis, Portinari, Burle Marx, a própria O paisagem. jardim do Burle Tem Marx. jardim e tem o painel do Burle Marx, Marx. tem os dois, né? E realmente ela traz É do toda Portinari também que tem lá, Tem, né? do Portinari. Ela chegou a fazer alguma obra, assim, não pública, residencial, alguma coisa assim menor? É interessante, É. porque a casa em que Carmen e Ride moram, em Jacarepaguá, e a casa de Itaipava, são as casas onde os dois moraram. Mas essas casas, principalmente a de Jacarepaguá, ela foi feita nos moldes de casas populares que eram propostas pela prefeitura. Existia um programa, Carmen defendia a habitação coletiva, mas quando ela cria aquele departamento, foi meio que uma colocação de que existiam esses loteamentos nos subúrbios do Rio de Janeiro e que deveria ser continuada essa política de uma construção unifamiliar. Então ela, vamos já que tem que continuar, vamos fazer uma proposta com arquitetura de qualidade. Aí ela chama também o Ride, Francisco Bolonha e outros arquitetos, propõe 5 tipologias novas, uma para esquina, uma para casa entre medianeiras, e a própria de Jacarepaguá, que é um terreno em declive, também é proposta nesse modelo, ou seja, com a mesma dimensão, que era uma casa pequena, de um andar. Então, ela tem aquela divisão pátio no meio, mas assim, Então, ela tudo segue... pensando Então, a ela é cidade, coerente, né? Ela é coerente. pensando a cidade, mas também pensando a cidade não só na habitação coletiva, que é de padrão mais popular. Ela Sim. também pensou a cidade como a cidade da classe média, é isso? Não sei, não era bem classe média, porque esse programa, ele era oferecido... poderia ser uma classe média, uma classe mais baixa, né? Individual, por isso Porque que eu pensei. era unifamiliar. O que era a proposta? Era que pessoas que não tivessem acesso a um engenheiro, um arquiteto, elas podiam ir até a prefeitura do Distrito Que Federal. brabo, da engenharia pública. Já era, porque já vinha carimbado. Você não pagava a licença. A licença já estava feita. Legalização. Você já estava com a Regularização fundiária. Isso, eu tava com aquela casa regularizada, Já saía com tudo carimbada. certinho. E aí você, claro, construía por conta própria. Mas você saía com a casa aprovada pela prefeitura. O que seria E o interessante... projeto feito. E o projeto pronto. Feito. Então, seria construção. O que seria interessante de pesquisar será que essas casas ainda existem na cidade? Quantas foram feitas? Como foi, né? Então, isso é uma pesquisa que a gente pode lançar aí para começarmos a pensar. Seria interessante, né? Porque seria um marco Realmente também. é uma inovação só, né? E tem uma questão também sobre o pedregulho, voltando. Pedregulho que tem muitos detalhes, Que né? são várias tipologias propostas, dependendo do tamanho da família. Então, não era uma casa com 2 quartos e acabou. Tinham tipologias, tinham propostas de tipologias. E aí também uma pesquisa interessante seria entender essas fichas. Como foram essas seleções, como eram essas famílias, quais eram as normas técnicas para morar, habitar esses E conjuntos onde a gente vai residenciais. pesquisar isso? E o Minhocão? O Minhocão é um pouco diferente, mas já é na Zona Sul, né? Na Gávea. Mas é interessante, onde vai pesquisar é isso. Acho que tem que ter um projeto, e é um pouco isso a exposição que a gente fez na UFRJ, com o Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ, de entender esse acervo. A gente já tem um mapeamento de onde está esse acervo, é algo também que a gente tem que colocar
na rua. Sobre o conjunto residencial da Gávea, ele também é curvo. Ele tem algumas questões diferentes do residencial Prefeito Mendes de Moraes, que está em Benfica, ele está na Gávea. Ali era um parque proletário da Gávea, foi feito no mesmo local. E ele foi pouco construído também, porque onde está o planetário hoje tinha proposta de mais edificações. Então, a gente tem hoje o edifício principal. Quando foi feito o túnel que passa por ali, Carmen ficou em choque, porque cortaram o edifício, só falou, violaram o edifício. E aí aquelas casas elas foram reconstruídas em outro local, já não é a proposta do RID, a arquitetura não é dele, mas foram realocadas ali. Mas faltou todo esse complemento que em Benfica tem, que é a escola, o mercado, a lavanderia. Infelizmente, hoje, a lavanderia, o posto de saúde e o mercado estão desativados. Também é uma proposta que a gente... Eu tô aqui colocando, né? Como que a gente pode honrar a Carmen Portinho hoje. Eu acho que é dando continuidade e visibilidade ao trabalho e também revisitando essa arquitetura do RID, engenharia da Carmen e toda... eu acho que o papel dela era exatamente de trazer o programa, trazer essa idealização, a arquitetura, mas ela trazia essa idealização e esse estudo da relação com o espaço público, né? Assim, acho que era muito, até diria assim, né? Ela não era paisagista, social, mas ela trabalha a paisagem do Rio de Janeiro. Eu acho que Carmen, ela interfere nessa paisagem do Rio, né? Então, isso é muito importante. A visão dela é uma visão muito... completa, né? E que também o lado social, não só o lado do projeto arquitetônico e da obra. Ela tinha uma visão muito de arte também. Da arte, do social, da educação. Ela chegou a ser curadora de algumas exposições, não chegou? Assim, mais para o final da vida dela, ela teve à frente do MAN como diretora executiva com a Neomarcete Sodré. E teve muito esse trabalho de coletar as obras de arte eu coloquei aqui, eu falei que ela... pintura, escultura, gravura. Gravura, né? As gravuras eram muito importantes. E ela também tinha, ela mesma, uma coleção de arte, tinha esse contato muito grande com os artistas. Então, a Casa de Jacarepaguá hoje... Ela foi comprada por um casal que são gravuristas, são colecionadores de gravura. Então, então é interessante também, né? Estou muito interessada nesse filme. Eu acho que a divulgação, acho que a gente tem que divulgar mais. Sim. A Carmen. Ela foi muito especial, muito importante, não só para a arquitetura e urbanismo, como para a engenharia e como principalmente para a mulher, né? A mulher brasileira. O que mais falamos de Carmen? Ela não teve filhos? Não teve filhos. Ela era a filha única? Carmen, não. Ela tinha irmãos. Agora eu tô... Essas perguntas... Mas assim, ela não teve filhos, mas ela criou a Carminha, que é... A Ana Maria e a Carminha, elas perderam a mãe muito cedo. Então, a Carmen criou a Carminha, a Ana Maria foi criada por uma outra tia, então ela teve irmãos. E o Ride morreu muito cedo também. Então, assim, ela teve esse primeiro marido, acho que isso é interessante também, né? O irmão da Berta Lutz, ele era médico, foi morar nos Estados Unidos, eles eram desquitados, não tinha ainda uma possibilidade do divórcio. E também a mulher era muito discriminada, né? E não existia divórcio, então ela não poderia se casar novamente com o Ride. Isso até é uma questão, né? Em alguns momentos aparece que eles eram um casal. Em uma das entrevistas ela coloca meu marido, mas foi uma entrevista que eu vi entre toda a vida dela. Então, em uma revista mencionou. Então, eu também não sei... Eles não chegaram a se casar. Mas eles viveram juntos, tinham uma vida, né? E ela era chefe dele. Então, assim, tinha também... A família coloca isso bem interessante, assim. Que tinha uma questão do respeito dentro
dentro do ambiente de trabalho. Ela era chefe dele, então, assim, ela saía mais cedo, ele ia depois, algo assim. Olha que interessante. O namoro, né, assim. Não, e ela devia sofrer discriminação na época, porque mulher separada naquela época era muito Eu discriminada. não sei se ela sofreu discriminação, não, porque Ela eu não acho se que ela deixou, não né? sofreu. Se sofreu, Ela tava não nem aí. sofreu. Ela Ela acho que é não mais sofreu possível a discriminação. Carmen ter. Se alguém falou alguma coisa, ela deve ter Ela não mandado. tava nem aí. É. Isso ela, bom, viveu bons 98 anos, mas se viveu vivesse bem. mais, talvez E teria não tem conseguido nenhuma de história divórcio. também dela ter sofrido nenhum tipo de assédio, violência. Não, Tem? mas ela, quando ela entrou para Pro serviço público, pro a serviço prefeitura público, teve dificuldade. quando ela entrou para o Ela se serviço público, destacou, né? Ela era de se destacar. mas a primeira função que deram para ela foi assim, vai subir no telhado É. e trabalhar o para-raio, achando Foi. que ela ia, não vou fazer. Ela não Mas ia conseguir. naquela época as mulheres não usavam calça. As mulheres usavam saia. Ela colocou a calça e ela era alpinista. Então ela não teve problema nenhum em subir naquele telhado e consertar o para-raio, assim. Eles não tinham noção de com quem eles estavam tratando. Então, assim, para ela tirou de letra. Eu acho que ali ela foi conquistando esse espaço. Eu acho que foi ela, por aí. ela era muito empoderada para aquela época. Naquela época as mulheres não eram empoderadas, eram mais retraídas, mais tímidas, né? E ela tinha esse poder dela, né? Eu conheci até ela pessoalmente, mais velha, né? Mas provavelmente ela devia ter esse empoderamento. Eu a conheci, eu tive vários contatos com ela por conta da Béia, porque eu sou bem antiga na Béia. Mas ela realmente era uma pessoa que ela não se impunha fisicamente, ela não alterava a voz, ela não tinha esse Ficar posicionamento gritando. que hoje a mulher, para ocupar espaço, precisa ter. É muito difícil você encontrar uma mulher suave, que fale baixo e que consiga dominar. Ela dominava sem se impor. É isso. Ela se colocava, mas ela não se impunha. Era uma pessoa muito segura, acho que... e talvez também nós, mulheres, conquistamos muitos espaços, mas ainda há muito que se conquistar. É verdade. E aí, realmente, eu acho que essa dificuldade ou essa necessidade das mulheres se imporem, ela ainda é presente. Por isso é importante relembrar, rememorar, tanto a Carmen como também outras mulheres que foram muito importantes para a construção da nossa cidade. A Berta Lutz, sensacional, bióloga, super importante. E entender esses espaços que foram conquistados e a gente conseguir progredir, porque realmente, ainda hoje, as mulheres têm a necessidade, temos sim, de ocupar esses espaços. Realmente, a Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetas ser a única associação de mulheres, né, com assento, assim, sendo reconhecida em um conselho, isso é algo a se pensar. Eu acho que vocês, arquitetas e urbanistas, deveriam levantar uma bandeira junto ao CAU BR de ter uma comissão, alguma coisa assim mais forte em defesa da mulher e não da diversidade. Porque a mulher é a maioria na população brasileira e hoje a mulher na arquitetura e urbanismo também é a maioria, né? A maioria, 60%, ou 60 e poucos por cento, eu acho. A maioria de mulheres tem uma comissão no CalBR, acho que é de ações políticas afirmativas, afirmativas. Aí Não entra é só tudo. de mulher. Entra tudo lá entra dentro. tudo. Racismo, entra tudo. Que é importante também importante, debater. Não, Mas eu sei, realmente, eu também acho. eu acho que são importantes os dois temas, né? Assim, é importante trazer as ações Não, é afirmativas, importante as o políticas etarismo, é afirmativas. importante Também. A questão da mulher tá inserido nessa comissão. Mas entra outras coisas, né? No Orientação Instituto de sexual, Arquitetos tem também a umas gente coisas. tem uma, chama até Rosa Clias, em homenagem à a Rosa paisagista. Clias. Temos também uma comissão nacional e tem a vice-presidência precisa extraordinária de interagir ações mais, afirmativas. A gente tem que interagir mais, a gente, a BEA. Com CAL, né? Não, CAL BR. Com o IAB. o EAB. Com o Instituto de Arquitetos. é por isso que Não, para mas- essa comissão, é sério. é. Trazer essa comissão, a aproximação dessa comissão. Eu não sabia Nós disso. podemos, é. eu acho que é Vamos importante, fazer porque é o isso. seguinte, a Comissão Rosa Cliazar foi criada, voltada para mulheres, e a vice-presidência nacional, é uma vice-presidência extraordinária de ações afirmativas. Ela é mais ampla, mas a Comissão Rosa Clias foi criada para
essas questões das mulheres, inclusive porque hoje no Conselho existe uma ouvidoria, no Instituto ainda não, então, assim, até para criar uma ouvidoria, acho que é um bom Ouvidoria da trabalho mulher? sobre as questões das mulheres. Aí Isso no tudo a CREA e gente no pode, CONF não tem. a gente pode pensar isso juntas, né? Acho que ainda não existe. Então, assim, no CAL existe uma ouvidoria geral, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A gente pode pensar juntas, acho que até esse podcast, né, assim, o que a gente pode pensar entre as associações, onde o Instituto de Arquitetos do Rio de Janeiro, com a ABEA, pode trabalhar juntos, fortalecer, trazer mais mulheres também, já que o nosso campo a gente é tem tão também a federação ampliado. há 3 anos, a Federação das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências, que foi criada dentro do CONF, tá? Junto aos CREAs e tal. Não é do CONF, foram associações de mulheres. E elas também podem contribuir, quer dizer, a gente tem que unir essas mulheres, né? Para a gente fazer um trabalho de valorização da mulher, luta contra a violência, quer dizer, tudo que a gente precisa. Assédio moral. Todos os assédios, né? Todos os assédios, violência verbal. verbal. Acho que é importante a informação, né? Assim, mais importante é a informação, o acolhimento. E aí que eu tô lembrando também de formas de fazer a cidade, é interessante porque em Viena, em algum determinado período, também o governo entendeu que as cidades eram muito feitas pelos homens, apesar das mulheres nos campos da arquitetura, da engenharia e do urbanismo. E eles promovem um concurso público para mulheres. E aí todo o plano diretor daquela área é feito por Francisca Ullmann, uma arquiteta. E aí as outras mulheres que não ganharam para fazer aquele master plan, ou aquela proposta urbana, foram trazidas, né, foram chamadas para fazerem os edifícios. Então, são edifícios e o plano urbano deviam fazer bem inclusivas, mulheres. né? Inclusiva. E aí ela vai pensando exatamente, olha, o que precisa? Visibilidade. Então, não é nada de garagem escondida, escura, não. Um olhar, né? Um olhar feminino do cuidado. na cidade. Né? Exato. Eu acho que é isso que a gente pode trazer da Carmen, né? O que a Carmen introduz? Esse olhar feminino, que é o olhar do cuidado. A parte artística. Também, toda essa inclusão. Educação, paisagem. Então, ela tá ali, né, trazendo todos esses ideais, assim, esses ideários, assim, acho que são muito importantes. E Viena, até hoje, tem esses concursos voltados para mulheres arquitetas. É super bacana, assim. Que acho que é algo que também as associações podem pensar. Onde estão as mulheres? Elas estão projetando? Onde estão as engenheiras hoje? Onde estão as arquitetas? O IAB pode lançar propostas só para as mulheres, né? Eu acho que a gente unindo forças... Se a gente é um promotor legal querendo essa proposta, estamos aqui. A gente unindo forças, né? Sim. A ABEA também pode. Então, a gente tem que unir forças e não... porque o problema da mulher que eu vejo muito é a competição. Talvez na sua geração não, mas na minha, a competição entre mulheres é muito grande. Uma mulher derruba a outra, é uma coisa ainda muito difícil. Então, é um papel essa sororidade é fundamental. Né? Existe muita competição. Eu acho que a gente pode unir forças e não disputar. Porque o homem tenta destabilizar a gente e fazer com que a gente brigue, né? Então, a gente tem que se unir, a sororidade tem que estar presente o tempo todo. Eu acho que desde a escola fundamental, sabia? 2 coisas. Uma é ter um incentivo à área tecnológica, à arquitetura, à engenharia, que deveria vir desde o ensino fundamental. Sim, incentivo como carreira, né? Como uma opção de carreira para as mulheres. Depois, o ensino médio, para um esclarecimento, não é cooptação, é esclarecimento e dizer, olha, é possível você ser engenheira, você ser arquiteta, porque às vezes as pessoas não fazem o curso por exatamente acharem que não são capazes ou não serão capazes de exercer a profissão. Talvez ainda não conheçam essas profissões. Se não tem em casa alguém, engenheiro ou arquiteto, às vezes também não tem acesso. Acho que muito a divulgação isso, da né, nossa também. Profissão é muito importante. E, assim, Carmen fazia essa promoção, né? Quando recebia as calouras, quando recebia quem estava se formando. Gente, isso é fantástico. E falando muito sobre a necessidade da mulher na profissão, né? Posterior à graduação. Acho que até esse acolhimento a gente pode pensar também, hoje, né? De como conversar. Se somos 60%...
mulheres na profissão da arquitetura. mais, Na engenharia 20, também né? 20, é um né? pouco engenharia menos. é muito menos. Mas a gente pode, fazer um através trabalho dessas associações, conjunto, né, na BEA. de acolher essas mulheres, né? Assim, de dialogar, de realmente introduzir um campo de trabalho, mercado de trabalho, que não é Para fácil. as mulheres, não é fácil, para ninguém, né? E É. realmente... Uma rede de ajuda, de apoio, né, entre as mulheres. De troca, eu acho que mais do que de ajuda, de troca de saberes, de oportunidades, acho que pode ser colaborativa. Outra curiosidade que eu tenho, que eu vi umas fotos dela com o Juscelino Kubitschek, com alguns políticos, ela era, assim, socialmente política, de lidar com os políticos, procurar, sabe? Sobre o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, o Ride ele foi demitido 3 vezes pelos prefeitos da época. Então ele não era. E ela dialogava, ela que fazia essa costura e trazia. E também com Lota, no decorrer do desenvolvimento do Parque do Flamengo, também a Carmen, que fazia toda a costura com o Ride e a Lota. Então ela era politicamente articulada, né? Ela era muito articulada. Sensível e articulada, né? Exatamente. Poderosa. Uma mulher à frente do seu tempo. Total. E eu tenho muita curiosidade de encontrar outras mulheres hoje, assim, né? De, assim, exatamente quem eram essas 10 mulheres que fundaram a BEA naquela época. Vamos estudar também essas histórias, né? Tem assim. outras fundadoras. Então, ela coordenou o movimento exatamente pela força, né, pessoal dela. Ela tinha uma força especial, né? Mas as outras foram muito importantes. O empoderamento é coisa de uns anos pra cá, né? Mas ela já era uma a empoderada palavra para aquela época. Esse conceito, né? O conceito. Tem uma questão também que dentro da prefeitura era uma equipe, né? Então, assim, acho que isso também é importante, assim, eles formaram, tanto a Carmen no Departamento de Habitação Popular e o Ride no urbanismo, eles formaram uma equipe muito bacana, né? Formaram escola, dá pra dizer era hoje. outra época, né? Mas eles iniciaram, eles iniciaram. E eles trabalhavam coletivo. Eles valorizavam todas as profissões que estavam ali, né? Assim, por exemplo, as assistentes sociais estavam no conjunto residencial ali junto, construindo aquela noção de comunidade. Né? Era um trabalho inclusivo. Mas também há críticas, porque, por exemplo, o ensinar a morar. Como assim ensinar a morar, né? Assim, também há uma rigidez, ou seja, para a época, né? Como assim ensinar a morar? Porque o conjunto residencial também tinha essa proposta do ensinar a morar. Por que também tinha a lavanderia coletiva? A gente entende que é uma maneira de economizar, de ter o coletivo, porque, claro, você tem... Até por causa de espaço. Não Exatamente, sei o como espaço que pequeno. E a Carmen não gostava, essa é uma curiosidade, não gostava de roupa pendurada no varal. E eles penduram lá, eles penduram. Então, tem algumas questões que talvez há uma rigidez, né? Que a gente pode ser crítico, e claro, tem que ser críticos, né? Assim, era o modernismo, essa questão também, né, das cidades isoladas, mas o que era interessante do conjunto residencial? Ele tinha ali os complementos da habitação, e a proposta de 11 conjuntos na cidade era que, na realidade, você estivesse próximo ao seu trabalho. A 15 minutos a pé ou de bicicleta. Então, também essa urbanidade, essa defesa de uma cidade caminhável, de uma cidade que possa ser feita de bicicleta, é muito mobilidade importante. urbana, quer dizer, ela já pensava em tudo. Então, realmente há várias sementes que foram colocadas ali. Tinha as plantações próximas ao local de trabalho, quer dizer, você também pensa na sustentabilidade. Tinha uma horta lá, né? A sustentabilidade. Essa questão do alimento, de onde vem, né? Tem toda uma preocupação. Eu acho interessantíssimo. Fala mais, Marcela, fala mais, fala mais. Estou tentando pensar aqui. Eu li também que ela teve um desentendimento com Carlos Lacerda e daí ela resolveu se aposentar, né? E daí que o Negrão de Lima convidou ela para outros trabalhos, né? Quer dizer, ela tinha também, para ela se aposentar por causa do Carlos Lacerda, ela tinha, assim, convicções políticas que ela era coerente. Ela se aposentou, quer dizer, é uma coisa assim... Se aposentou do serviço público, né? Se aposentou do serviço público e foi construir o mão. Uma interessante. Ela ligou, então fui. Vou fazer uma conexão, então, que bom, a meu ver é interessante, né? O Museu de Arte Moderna no Rio, ele tinha essa proposta de ser um espaço de educação também, com a criação da Escola de Desenho Industrial. Tinha o próprio museu, um museu acessível, que cria, né, esse espaço público, que é aquele vão livre do MAN, com todo... Depois foi desenvolvido todo o Parque do Flamengo. Então, assim, conectado a um espaço público assim, de muita qualidade.
toda a questão também da arquitetura, da engenharia, né? Era em concreto armado, então ela tinha expertise do pedregulho do concreto armado. Claro que tinha um calculista para o MAN, mas ela era engenheira, então ela ali lidando com RID, enfim. E conceitos, interessante. os conceitos totalmente novos, né? Modernos para a época. O que é muito interessante, o MAN, é a gente fazer uma analogia ao MASP em São Paulo, da Lina Bobardi, que também era Lina Pietro, aqui Carmen Ride, lá a Lina que é arquiteta, e ela já tem uma formação de arquiteta engenheira, porque a formação dela é italiana, mas também o MAN e o MASP, eles têm essa relação, são dois museus, tem acho mas que o 10 MAN é anos, anterior, né? É anterior, tem uns 10 anos assim de diferença, mas os dois têm uma proposta de um vão livre, de um espaço que é muito generoso com a cidade, né? Criar um espaço livre com um vão tão grande. E o MASP também era um tripé. Tinha a revista Habitat, posso falar da revista. Tinha a revista Habitat, que a Lina Bobardi publicava. Tinha toda uma construção mobiliário, assim, eram feitos mobiliários, e a questão da arte. Então, era um tripé. E o MAN também tinha essa questão, também produzir mobiliário e tal. Agora, colocando os dois, assim, em relação interessante, mas lembrei de algo que a gente não colocou. A revista de engenharia, que a Carmen, dentro da Prefeitura do Distrito Federal, também propôs a criação de uma revista para divulgar o ideal moderno, a arquitetura moderna. Legal. Então, ela foi redatora, até chegar a diretora daquela revista. E a revista era teve vários nomes. né? Multifacetada. E aí ela trazia ali todos os projetos do RID, construídos e não construídos. Tem alguns projetos publicados na revista que não foram construídos. E ela traz também muita coisa de fora. O que era a discussão da arquitetura moderna, desse mundo moderno, essa construção da cidade fora. Então, há artigos também super interessantes nessas publicações da revista que ela traz. Então, assim, acho que ali a divulgação do projeto moderno, da arquitetura moderna, é fundamental também, assim, esse papel dela nessa posição. Você foi premiada com o prêmio Carmen Portinho, que a gente criou uma singela homenagem, né? Porque a entidade é muito pequena e tal, mas a gente pretende crescer este prêmio. A gente está buscando novos patrocínios. Bacana. Até para a gente... o nosso sonho é realizá-lo no MAN esse ano. Eu acho que seria fantástico. Ia ser né? fantástico. Então, e para a gente é muito importante, inclusive esse podcast, para a gente divulgar mais a Carmen na área tecnológica. Agora, a gente precisa pensar em como vai resgatar essa obra e a vida dela, juntar todas as peças, né? E fazer o Museu Carmen Portinho. Eu acho que isso tem que ser ainda enquanto nessa vida da gente. Com certeza, é um dever nosso. Eu me sinto honrada em ter recebido esse prêmio, essa menção. E fico feliz de estar aqui reunida com vocês nesse podcast, realmente de dar visibilidade, trazer resgatar um pouco da história. Eu sei um pouco da história, há outras pessoas também que estudam a Carmen, que a gente pode também trazer para perto. E tem amigos dela que devem estar vivos ainda na CEERJ, de repente, né? Que a gente pode conversar com eles. Da CEERJ, da prefeitura, de todas dessas personagens que Carmen produziu, né, como cidade. Realmente a Carmen foi uma pessoa especial, né? E a gente está longe de conseguir fazer um trabalho que nem o trabalho que ela fez, mas a gente tem que trazer nós, eu estou falando a gente tem que trazer meninas, porque a Béia também, ela hoje é muito envelhecida, entendeu? A gente precisa trazer meninas, a gente precisa cultivar e fortalecer a mulher na área tecnológica para ver continuidade, né? Senão acaba, né? Tem quanto ela merece, nova. né? Sim. A gente está muito aquém do que, aí é uma autocrítica, a gente está muito aquém do que ela representa. Eu acho que esse trabalho também a gente tem que fazer. A gente tem que se unir. Com certeza. Com o IAB também. Essa comissão aí de mulheres
Eu acho que a gente tem que se aproximar e sempre pensando que a ABEA não concorre com ninguém. Isso é importante entre fundamental. todas as entidades. Eu acho É. que e também entender o que é uma autarquia, o que é uma entidade. Nós somos tanto o Instituto de Arquitetos como a Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos, são entidades, são entidades sem fins lucrativos, de livre associação. Né? É diferente de uma autarquia, onde para a gente exercer a nossa profissão teremos que nos filiar ao CREA ou ao CAL, mas realmente somos... o IAB, por exemplo, ele tem 104 anos. E levamos 100 anos para eleger uma mulher presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. O Rio de Janeiro, o departamento do Rio de Janeiro, teve 3 presidentes mulheres. Mas nesse nível nacional, que é o Instituto de Arquitetos, a primeira vez foi na gestão anterior. Ou seja, levamos 100 anos para eleger uma mulher. O Clube de Engenharia nunca teve uma mulher nunca presidente. teve. O CREA do Rio de Janeiro nunca teve uma mulher. O CAL-RJ teve, não, né? Não. Agora ainda não. teve a Nádia, não, o CAL do Brasil. CAL-RJ. Nádia Rio de Janeiro, que é a Patrícia, que é a Patrícia. Só o CAL do Rio de Janeiro CAL-BR. não teve. O CAL-RJ, não. Não teve. Eu acho que essa discussão também é importante, né? Temos muitas mulheres na profissão, mas poucas chegam aos cargos de liderança, nos escritórios também. Aí, a Marcela pode ser a próxima presidente do CAL-RJ. Está muito bem no Instituto de Arquitetos do Rio. Tem, eu já fui uma liderança, já é presidente. É uma grande liderança. Não quero arranjar problemas, não. Eu já fui conselheira, era conselheira suplente no CAL, participei da comissão de ensino e formação, que foi, na época, foi uma delícia participar dessa comissão, porque eram todos professores, eu dava aula na época, e foi realmente muito interessante essa relação, porque essa comissão de ensino, acho que pode ser a mais instigante, a meu ver, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, exatamente porque ela vai lidar com os coordenadores das universidades, vai lidar com os estudantes dos escritórios de modelos, vai também trabalhar, tem um prêmio, pelo menos no Rio de Janeiro, tem o prêmio Grandjean de Montigny, que vem da premiação do IAB. Acho que isso também é interessante. O Instituto de Arquitetos do Rio de Janeiro, ele já foi, né, o nacional, o Instituto de Arquitetos do Brasil nasce no Rio de Janeiro. E há 62 anos nós fazemos a premiação dos arquitetos e há 42, mais ou menos, a premiação de estudantes, que é Arquitetos e Arquitetos do Amanhã. E aí o que a gente definiu há 9 anos, esse ano será a 10ª edição, é que os premiados do Arquiteto Amanhã, depois eles passam uma premiação no Conselho, pela essa Comissão de Ensino e Formação, que é o Grandjean de Montigny. O CAL-RJ, desde a gestão passada, ele convida a ABEA para participação de tudo, das comissões, né? Desde a gestão passada. Eu participei, fui a várias reuniões. Agora a gente assinou até um convênio, igual vocês assinaram, que eu acho que também está havendo uma valorização, né, das entidades. No CREA também a gente tem um trânsito, CREA-RJ, a gente tem um trânsito muito bom. No Conselho Federal de Engenharia também, o CONFIA tem um programa Mulher, que todos os CREAs têm um programa Mulher Regional, que na realidade em 2018 ele foi idealizado e aprovado no plenário através de um projeto do Joel Krieger, que era presidente do CONFIA. E nessa decisão plenária do CONFIA, todos os CREAs foram obrigados a fazer um programa Mulher. Não foi uma coisa assim, então vamos fazer um programa. Não, todos foram obrigados.